Fala galera, beleza? Eu me chamo Nel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa playlist da Videoteca, né? Desenvolvendo a aplicação React. Então, no vídeo anterior nós conseguimos fazer a configuração básica dessa aplicação, né? E agora nós vamos estar utilizando aqui basicamente alguns recursos a mais do Styled Components, né? E tentar criar boa parte do estilo da nossa aplicação para já começar com a mão na massa do que o React é capaz de fazer, né? De transformar a nossa página reativa. Então nós temos bastante coisa para fazer nessa playlist, fica aí comigo, agradeço a sua presença desde já e bora lá! Então nós paramos nesse passo aqui, né, onde nós configuramos basicamente o Styled Components. Eu mostrei para vocês como ele funciona na prática através da console aqui, né, onde ele aplicou os estilos da nossa página. Então agora nós vamos continuar com a configuração aqui, né, do nosso layout e agora nós vamos estilizar o header, né, que a gente fez no último vídeo. Então, deixa eu fechar aqui o layout, que a gente não vai mexer com ele agora. Tome muito cuidado, tá, ao mexer aqui com o Styled Components, que eu sei que ele pode ficar muito complexo, afinal ele abre arquivos index.js, styles, tudo com o mesmo nome, somente de passos diferentes, então tome bastante cuidado para não se confundir. Eu sempre recomendo, se você está trabalhando com uma coisa só, deixa aberto só aquela coisa, né, o index e o style daquele componente, tá. Então, o nosso header aqui, o que ele vai ter? Ele vai ter um container, tá? Então vocês vão ver muito que eu utilizo essa parada de container, né? Ao redor dos componentes, pode ser container, às vezes eu utilizo wrapper. Eu espero não confundir nessa playlist aqui. E aqui dentro eu vou colocar um H3, né? Escrito Videoteca, né? Afinal é o título da nossa página, tá? Ele vai dizer que o container não existe, então eu vou copiar ele aqui e vou importar esse carinha aqui de dentro do nosso styles, da nossa pasta aqui, né, ./styles. Então isso aqui, básico, importação, né, de componente, não vamos se assustar, porque é coisa nova. E deixa eu só fazer uma coisa aqui, open settings, in JSON, eu não tô salvando minhas coisas aqui com o prettier, aqui ó, deixa eu colocar aqui. Agora sim, beleza. Ele não estava salvando por padrão as minhas configurações aqui, tá? Então, aqui no styles do nosso header, nós vamos fazer um import do styled from styled components, né? Que nem nós fizemos no último vídeo, que ele basicamente vai permitir com que a gente estilize um elemento HTML, tá? É basicamente isso. Eu devia ter dado essa definição no último vídeo, que ficaria um pouco mais simples. Então, beleza. Aqui a gente vai fazer um export de uma constante, e o nome dessa constante é a container, que nós estamos importando lá. Ela recebe um styled ponto, e depois desse ponto a gente especifica qual elemento HTML a gente quer, né, que no caso é um header, né. E aqui, colocar as aspas aqui, tá? E dentro dessas aspas a gente vai escrever o código do Styled Components, tá? Então, aqui eu vou colocar uma width de 100 view width, afinal o header ele pode se expandir por toda a view width, tá? A height desse nosso header vai ser de 50 pixels, e o padding dele vai ser de 0 pixels, 20 pixels, tá? E aqui, além disso, ele vai ser display flex, line items center, e aqui nós já vamos ver o primeiro benefício, tá? do Styled Components, tá? Então, basicamente explicando o estilo que a gente fez aqui, para não ficar perdido. Width sem VW, ele vai ocupar toda a view width da página, uma height de 50 pixels, um padding de 0 pixels, 0 pixels no topo e na parte de baixo, tá? Ou seja, isso aqui ele é composto por 4 partes, né? Então, ele começa no top, right, bottom, left, né? Ou seja, seria como se a gente colocasse padding top, padding bottom, padding left, assim vai indo, né? E ele começa no topo, no sentido horário, tá? É simples de decorar. Então, aqui quando a gente passa menos características, ou seja, se eu passar só uma, significa que é 0 pixels em todos os lados, e se eu passar duas, significa que é 0 pixels em cima e embaixo, e do lado direito e do lado esquerdo é 20 pixels, tá? Display flex e align items, né? Basicamente para nós conseguirmos alinhar os nossos itens verticalmente, tá? Então, aqui nós vamos utilizar uma propriedade do Styled Components para a gente estilizar esse H3 aqui, né? Afinal, ele não é um componente que a gente está exportando aqui, né? Então, como que nós podemos fazer para utilizar? Como que isso aqui seria
numa situação de CSS. A gente precisaria declarar aqui embaixo o item h3, né, que ele é filho de um container, então supondo uma classe container, a gente teria que fazer um h3 e aqui dentro a gente colocaria o código do estilo do h3, né. Ao invés de fazer isso, nós podemos vir no próprio componente do container, que no caso é esse aqui que a gente está, e colocar um e-comercial, tá? O que é esse e-comercial? Ele veio da sintaxe do Sass, tá? Você não precisa aprender Sass, na realidade eu comecei a trabalhar com Sass depois que eu aprendi o Style do Components, então é porque os dois são bem interligados. Então esse e-comercial ele significa que esse é o item atual, tá? Então quando a gente coloca esse e-comercial é como se a gente estivesse colocando isso aqui, tá? Colocando o elemento. Na real ele não tem uma classe container, eu vou colocar aqui header, tá? Então, esse e-comercial significa que é header. Então, dentro desse header, nós vamos estar procurando um elemento chamado h3. Então, eu quero colocar um h3 aqui. E vou abrir um bloco de código. Simples assim. Ao invés da gente ter que criar um para o header, tá? Ou seja, no CSS padrão a gente faz header. E aqui a gente coloca estilo do header. E aqui a gente teria que declarar um h3 aqui embaixo para colocar o estilo do h3, né? E dessa forma aqui, a gente consegue fazer o estilo dos dois elementos, né? Aqui no Style do Components, ao invés de ter que separar eles, nós podemos alinhar, né? E para especificar que a gente quer o h3 filho do componente pai atual, nós colocamos um e-comercial, né? E a gente nem precisa desse e-comercial para referenciar o pai, nós podemos colocar apenas o próprio h3 aqui, né? Porque ele é filho do container. Então, essa sintaxe aqui, ela permite muito mais produtividade depois que você consegue utilizá-la com maestria, né? Então, ela se torna mais eficiente do que utilizar CSS a longo prazo, tá? Então, aqui dentro, eu só vou colocar a color do nosso texto, tá? Que ela é hashtag 1e, tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu utilizar o nosso elemento h3 dentro do nosso header do container, né? Então, é aí que começa a vir os benefícios do Style Components, né? E só para deixar claro, esse não é um benefício do Style Components, ele é um benefício do Sass, né? As coisas que o Style Components traz eu ainda vou abordar mais aqui, mas isso aqui, afinal, como o Style Components usa Sass, também é um benefício dele, tá? Mas não é exclusivo dele, o Sass também tem essa propriedade aqui, tá? Então aqui dentro da nossa página, nós já podemos ver que ele aplicou o estilo ao nosso header, né? Nosso header está com os parents que a gente especificou, certo? O item está alinhado no centro do Align Items, ele tem 50 pixels, a gente só não consegue ver isso porque ele não tem um background, né? Ele é da mesma cor do fundo. Então ele serve basicamente para mostrar o videoteca aqui, para não deixar qualquer item entrar na mesma linha horizontal do videoteca, tá? É para isso que serve o header. Então vamos dar continuidade aqui já criando um outro componente que o nosso layout tem, que é o footer, né? Então aqui eu vou criar um footer index.jsx e aqui dentro eu vou colocar o styles.js, tá? Aqui dentro do footer eu vou colocar o estilo básico, a estruturação básica do footer, tá? Que vai ser aqui um import react from react, tá? Aqui embaixo eu vou colocar um export default function footer functoin. Cara, o que eu escrevi aqui, velho? Ah, nossa, foi. Então aqui eu vou fazer um return, tá? Básico, também de um container. Não sei nem de onde ele importou esse container. Foi lá do header. E aqui eu vou colocar um strong, tá? Study app developed with. E aqui deixa eu pegar os meus emojis. Aí se você utiliza Linux ou Windows, você pode pressionar a tecla meta e ponto. E no Windows a tecla meta é mais conhecida como tecla do Windows, aquela que tem a bandeirinha do Windows, tá? E assim você consegue já ver os seus emojis aqui. E aqui eu vou colocar by @real, tá? Uri3L na real, porque é o meu user das redes sociais, tá? Então, Study App Developed Love by Me. Então, se você quiser colocar o seu nome à vontade, tá? Não tem problema. E aqui eu só vou trocar essa importação que veio toda errada aqui para utilizar da pasta atual, tá? Então, no meu styles dessa pasta aqui. Beleza? Fechar aqui o do layout, fechar o do header e ficar aqui com o do footer. Eita.
tá? Aqui a gente vai importar o styled, from styled components, tá? Export const container, recebe styled.footer, tá? E aqui a gente vai estar fazendo display flex, justify content center, width 100%, height de 50 pixels, align items center, deixa eu botar esse align items aqui junto com justify content center. E aqui o nosso strong, né, que é filho desse componente aqui, o strong filho do container, ele vai ter um estilo de uma color igual ao do header, uma font weight de 700 e um text align center, tá? Então dessa forma que a gente já conseguiu especificar o estilo, display flex, justify content center na maneira horizontal e na vertical também aqui com align items. E uma width de 100% para ocupar toda a width da página e uma height de 50 pixels, né? E aqui o nosso strong, ele tem a mesma cor, um font weight bold e um text align center, tá? E beleza, agora aqui no layout eu vou importar o componente footer, aqui, footer, importar de lá da página, ele já fez o auto-import aqui para mim. E dessa forma aqui, eu já consigo ter o footer aqui embaixo, tá? O mesmo conceito do header, ele é da mesma cor do background, mas ele serve para impedir que qualquer outro componente entre na mesma linha horizontal do footer. E agora a gente vai partir para a configuração da video list, né, que é um componente que ele vai ser responsável por realizar toda a visualização da nossa lista de vídeos, né? Então, nós já vamos começar isso consumindo do banco de dados do back-end. Eu não sei porque eu falo banco de dados. Eu acho que eu estou muito no back-end ultimamente. Então, a gente vai começar consumindo já os dados do back-end, né? E então, porque a gente já viu um pouco disso na playlist anterior, tá? Então, nós vamos fazer uma busca básica para já ter os dados aqui e já começar a montar isso de uma forma, já utilizando os benefícios do React, né? Então, bora lá. Primeiramente, eu vou criar aqui o componente do video list, né? Video list barra index.jcx e criar aqui o styles.js, tá? E aqui no nosso index.jcx do video list, importar o React, from React. Aqui eu vou fazer um export default function video list, tá? E aqui a gente vai fazer um return dos dados do container, tá? Nosso container ao redor, tá? E aqui a gente vai ter um componente chamado video list wrapper, tá? Que ele também vai vir no nosso styles atual. E aqui embaixo a gente vai ter um componente chamado add video, tá? Aqui embaixo porque a gente vai colocar uns componentes acima, só que eles são um pouco mais complexos de se lidar, tá? Então, por enquanto é isso, tá? E aqui esse componente add video, ele é externo, tá? Ele não é exportado da nossa video list. Então eu vou comentar ele por enquanto para nós estilizarmos a nossa video list sem ter problemas com isso, tá? Beleza, aqui a nossa video list, como ela é mais uma wrapper de todos os vídeos, né? Ela não tem muito estilo próprio, ela serve mais para organizar o conteúdo que está dentro dela, né? Então vamos importar o styled aqui. Então, styled components, aqui, export const container, recebe um styled.div, tá? Aqui, e eu vou dar um shift alt para baixo, e eu vou colocar aqui o video list wrapper, né? Só que esse video list wrapper, ele é uma UL, tá? Então a gente troca aqui o estilo dele. O estilo não, o elemento dele, tá? Então aqui eu vou fazer um display flex direction column, tá? Os nossos elementos serão exibidos em coluna. E a gente vai ter aqui um flex 1, tá? O flex 1 ele é um short para flex grow 1, tá? Então assim como o padding ele é capaz de receber 4 propriedades, essas 4 propriedades são aplicadas para 4 coisas diferentes, o flex também ele recebe várias propriedades como flex grow, flex shrink, né? E quando a gente passa apenas flex 1, é como se a gente estivesse fazendo flex grow 1, tá? E o flex grow, ele basicamente significa que o nosso elemento flex, ele vai poder se expandir pelo espaço que estiver disponível para ele,
tá? E aqui a gente vai ter um Justify Content Center e um Align Items Center, tá? Beleza, então, estilo aqui a gente já tá crack nessa parada aqui, né? E a nossa UL, ela vai ter um Display Flex também. Um Justify Content Center, um Justify Self Center, tá? Um Max Width de 1000 pixels, um Flex Wrap de Wrap e um Gap de 10 pixels, tá? O que tá acontecendo aqui, Uriel? O que tá acontecendo aqui, Uriel? Bom, basicamente aqui, rapaziada, a gente tem o nosso container, tá? Que ele tem essas propriedades aqui dele que a gente já sabe o que elas fazem, tá? O Video List Wrapper é um filho desse container. Ele vai ser uma lista não ordenada de itens, tá? Que ela vai ser basicamente display flex, ela vai centralizar o seu conteúdo no centro, Justify Content Center, né? E ela vai ser Justify Self Center. O que é esse Justify Self? Ele é a mesma coisa que o Justify Content, mas pro próprio componente. Então, quando nós temos um elemento HTML que ele é filho de outro elemento, e esse elemento pai ele é display flex, a gente pode especificar o que nós queremos que esse elemento filho faça, né? Então, o Justify Self serve para que a gente especifique que o filho quer ser center, né? E aqui a max width desse nosso Video List Wrapper vai ser de 1000 pixels, né? Então ele vai expandir até 1000 pixels. O nosso Flex Wrap vai ser o Wrap, porque afinal o Flex é uma linha, né? A gente está fazendo na Direction Raw, por padrão. E Wrap significa que se ele bater em 1000 pixels, ele vai quebrar a linha, né? Então ele vai começar na linha de baixo. E um gap entre todos os seus itens vai ser de 10 pixels, tá? O gap é o espaço entre os itens, tá? Mas nada disso é visível aqui porque nós não temos nada aqui, né? Então nós já vamos começar a criar o componente de add video aqui para nós, tá? Então deixa eu descomentar ele aqui. Ele vai dar erro. E nós vamos criar esse componente aqui, tá? Vou aqui o add video barra index.jsx styles.js. Então aqui eu vou fazer um import do React, tá? From React. Essa extrema que fica no meu, tá? No meu código, é porque eu não estou utilizando ESLint, tá? Eu esqueci de falar para vocês isso. Deixa eu dar um deny aqui para ele não incomodar. Então aqui eu vou fazer um export default da function add video, tá? E aqui eu vou fazer um const não, eu vou fazer um return, na real, de uma li, né, um list item, afinal ele é filho da nossa UL, então ele é um list item. E esse list item ele vai ter add video button, tá? E aqui a gente vai ter um add icon, tá? Então esses elementos aqui eles vão ser importados do nosso querido styles dessa pasta, tá? Então ponto barra styles. E aqui, não, isso aqui é mais fácil eu escrever. Add video button, add icon, tá? E aqui um trickzinho que eu vou ensinar para vocês. Quando vocês fazem essa importação do styles, vocês copiam esses itens que estamos importando aqui, tá? Aí a gente vem aqui no styles, e eu tô colocando tudo isso aqui no styles, né, cara? Isso aqui vai dentro do index.jsx, foi mal, rapaziada. Então, copia tudo isso aqui, tá? Vem para dentro do styles e cola aqui, tá? Quando você colar aqui, você seleciona a vírgula, dá um... Aqui você seleciona a vírgula, tá? Dá um enter e coloca o seu cursor em mais de... Então, beleza? Eu tive que passar os conteúdos aqui do styles.js pro index, porque eu tava codando aqui dentro, tá? Aqui dentro a gente vai fazer um import styled from styled components. E aqui a gente vai fazer um outro import, tá? Esse import ele vai ser lá da biblioteca React Icons, né? Porque a gente quer importar um ícone para utilizar aqui dentro. Então eu vou importar o IO add, tá? From React Icons barra IO5, tá? Da versão 5 do IO. E aqui embaixo eu vou fazer um export const add video button recebe o styles.button
E aqui nesse botão nós vamos colocar algumas coisas, tá? Como ele é um LI ainda, né? O componente de cima ele é um LI, que ele vai receber um list style none, tá? Um border 5 pixels, dashed, tá? Hashtag dashed, hashtag ffffff, tá? Então ele é uma borda de 5 pixels, dashed, ou seja, ela não é sólida, ela é dashed. Vocês vão ver o que é esse dashed, tá? Na real, acho que se eu der um save aqui, ele já vai... Tá vendo isso aqui na página? Não, não tá vendo não. Ele tá dando problema por causa do add icon, tá? Então, o add icon aqui embaixo, eu vou exportar ele, export const add icon, recebe um style.div, tá? Ele não é uma div, mas eu só vou colocar uma div para ele não dar problema. E aqui no nosso layout, eu já vou importar o componente video list, que ele não está importado aqui, tá? Então, aqui, video list. E agora ele vai dizer que video list não está defined. Eu não importei ele. Agora sim. E ele vai dar alguns problemas aqui, tá? De coisa que está faltando aqui para nós. Aqui eu não importei, apesar de ter declarado o estilo, o video list wrapper. Video list wrapper, que vem do nosso from ponto barra styles. E além do video list wrapper, eu não importei o nosso container, tá? Falta o add video, que a gente precisa importar o componente dele, né? Então import add video from ponto barra add video, tá? Ver se ele vai dar certo. Beleza, ele só tá reclamando que a gente importou o IOAdd e não adicionou, tá? Então aqui, ó, cara, ele tá muito pequeno aqui, velho. Nossa senhora, não vai dar pra vocês verem isso aqui, eu vou ter que definir um tamanho lá pra ele. Tá? Vamos continuar aqui para mostrar os estilos para vocês. Então eu vou obedecer o que eu falei para vocês, né? E vou diminuir aqui as coisas, tá? Vamos continuar no estilo aqui. A background color desse elemento aqui vai ser um RGBA, tá? De 0.04, bem clarinho, tá? Ele é basicamente um RGB, só que com alpha, ou seja, ele tem opacidade. Um padding de 10 pixels, height 200 pixels, uma width de 250 pixels, um cursor pointer, um border radius de 20 pixels, um box shadow de 0,010 pixels, RGBA 0,0,0,0.08. Então aqui eu tô passando bem rápido sobre isso, tá? Porque eu gosto de explicar depois para vocês o que tá escrito aqui de forma unificada. E o foco também não é tanto CSS, tá? Display flex direction column, justify content space evenly, align items center, tá? Então vamos ver como é que essa brincadeira ficou aqui, ó. Ele criou esse componente aqui, tá? Então vamos passar passo a passo agora para ver como que isso aqui foi gerado, tá? Beleza? Então, list style none, o border 5 pixels dashed branco é essa borda aqui, ó, dashed, né? Isso aqui é um dashed, ela não é sólida, ela não é contínua, ela é dashed, ela é tracejada, tá? O background color dela meio transparente é o que cria essa opacidade aqui, né? Essa parte mais opaca, né? E aqui o padding dele é de 10 pixels, tá? Uma height de 200 pixels, uma width de 250, o cursor pointer, que é todo esse estilo aqui dele, né? Da height, da width e o cursor pointer em si. O border radius de 20 pixels para ela ficar redonda, né? Não ficar quadrada. De quadrado já basta o Last Notes, que eu quis dar uma inovada no visual. O box shadow, tá? Que deixa essa shadowzinha aqui, ó, todos os lados, tá? Display flex, um flex direction column, ou seja, esses itens vão ficar em direção da coluna. E justify content space evenly, que ele vai justificar o conteúdo a partir do espaço ao redor deles, né? Então, esse espaço entre e ao redor. Space evenly ele é um pouco complexo de explicar, tá? Porque ele junta o espaço between, ou seja, é o espaço entre os itens,
contando com o espaço que tem na borda. Então ele fica centralizado, o espaço fica distribuído entre todos os lados dos componentes, né? E o Align Items Center para na vertical ficar alinhado certinho. Na vertical não, aqui ele está com Flex Direction Column, então inverte os lados, tá? Então, para terminar esse componente aqui e terminar esse vídeo, a gente precisa colocar aqui de fato o ícone, né, para adicionar. Então aqui por enquanto a gente está fazendo uma div, e como que nós fazemos para estilizar um ícone, né? Afinal ele não tem aqui um ponto I, afinal ele tem, mas a gente não tem esse ícone aqui em específico, né? Então para estilizar esse carinha aqui, nós temos que colocar o styled e colocar um parênteses em volta, porque nós vamos estilizar uma variável, tá? E essa variável é o ícone que a gente importou. E dessa forma aqui a gente consegue estilizar ele aqui dentro, nessas aspas também, tá? Aqui dentro desse ícone ele basicamente vai ter um stroke, tá? O stroke desse ícone ele vai ser em branco. Então, não é com igual. Não é com igual, família. Então aqui a gente vai ter uma width de 64 pixels. E uma height de 64 pixels também, tá? E beleza, agora o nosso ícone ele está com essa cor aqui, tá? E além do stroke, o stroke ele não tá funcionando porque eu não coloquei a hashtag aqui. E aqui o ícone ainda tá preto porque eu coloquei aspas aqui sem querer. Então, deixa eu colocar ele aqui sem aspas e prontinho. Tá estilizado o nosso botão de adicionar vídeos, né? Então, ao clicar nesse botão aqui, a gente vai exibir um modal. Eu também vou explicar o que são modals. E esse modal, ele vai conter os campos onde a gente vai preencher as informações do vídeo e ele será mandado pro back-end e nós iremos criar um vídeo aqui na nossa lista, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu avançar um pouco mais aqui nos estilos da nossa aplicação, entramos um pouco mais a fundo no Styled Components, né? Então para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou já finalizar ele e no próximo nós vamos começar a colocar toda a video list do back-end, né? Já puxar os dados que existem no nosso banco de dados aqui no front, né? Então, e também já vamos estilizar os componentes de vídeo e depois a gente vai colocando a reatividade deles para vocês verem que ó, é facinho, tranquilo? Então, agradeço a todos que assistiram, recomendo esse vídeo para um amigo se puder, checa a nossa comunidade no Discord caso você tenha alguma dúvida ou simplesmente queira contribuir com a comunidade ou participar junto dela, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!